Fala pessoal, estou aqui finalmente para apresentar aquele prometido guia definitivo de por que psicólogos no Brasil podem realizar diagnósticos de transtornos mentais. Eu tentei me enrolar o máximo possível porque eu tô com meu nariz machucado, minha gatinha deu uma bela de uma patada, fincou a garrinha e ele acabou inflamando, mas não quero quebrar o meu combinado com vocês aqui. Então, como eu queria estar fazendo agora, a gente vai ver essa parada. Como esse bate-papo vai ser longo, vai ser cheio de informações, eu quero deixar bem explícito aqui, logo de cara, para quem que esse conteúdo é voltado. E eu estou passando essas informações pensando principalmente em usuários de serviços de psicologia que querem muito saber se psicólogo pode ou não dar diagnóstico de transtorno mental. Talvez pessoas que já tiveram um diagnóstico, estão perguntando se esse diagnóstico é válido ou não, ou pessoas que estão procurando um psicólogo para isso, pessoas que tiveram parentes, pessoas queridas, que tiveram diagnósticos e estão vendo coisas na internet contraditórias, né? De, às vezes, psicólogos, médicos, dizendo, não, psicólogo não pode dar diagnóstico, mas daí você fica tipo, cara, mas será que erraram comigo? Será que esse negócio que eu achei que eu tinha, eu tenho mesmo? A pessoa tinha competência para fazer isso? Então, esse é o meu público principal. Mas eu sei que também tem vários profissionais da psicologia e psicólogos em formação que acabam me seguindo. E esse vídeo também é voltado para esses profissionais e profissionais em formação que, porventura, podem ter que responder essa questão, podem ter que tomar uma escolha e às vezes não sabem muito bem como sustentar isso. Então, devido a isso, eu vou passar várias informações bem concretas. Além disso, tem também muita informação errada na internet, vinda de psicólogos, vinda de médicos e até de alguns profissionais do direito que eu já vi se meterem a falar sobre o assunto na internet. O que faz total sentido, porque é uma questão muito baseada nas leis. Mas, infelizmente, eu já vi argumentos errados para todos os lados. Então, você que é profissional de direito, você que é profissional da medicina e também tem dúvidas sobre isso, eu vou passar todas as informações bem certinho aqui. O meu objetivo também é pegar vários desses argumentos que estão sendo usados com informações equivocadas na internet por vários desses profissionais, às vezes por pessoas de muita autoridade em seus campos, em suas áreas, e tentar destrinchar eles e explicar por que eles estão equivocados. E como vai ser uma conversa muito ou completamente baseada em questões legais, em questões jurídicas, eu vou fazer uma coisa que eu não faço muito nos meus vídeos, que é ler. Então eu vou ler vários trechos de leis porque eu quero explicitar muito claramente tudo que eu estou falando aqui. Vamos nessa então. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante eu esclarecer aqui que boa parte dessa dúvida surgiu por causa de uma noção equivocada de que os diagnósticos de transtornos mentais são atos privativos dos médicos. Isso quer dizer que, segundo essa ideia, somente e exclusivamente profissionais da medicina poderiam fazer esses diagnósticos. Só que isso quer dizer que a gente tem aí um conflito entre o fazer da psicologia e da medicina. E ambas as profissões aqui no Brasil são regulamentadas. O que isso quer dizer? Nem toda profissão no Brasil é regulamentada. Na verdade, eu diria que a maioria de fato não é. Mas geralmente profissões mais clássicas, muito mais bem localizadas, muito mais bem consolidadas, como por exemplo psicologia e medicina, são profissões que acabam tendo uma legislação própria, ou seja, para ser um profissional daquela área, a gente vai precisar seguir uma legislação que vai definir as nossas atribuições, os nossos direitos, os nossos deveres, dizer o que a gente pode ou o que não pode fazer no exercício daquela profissão e várias outras coisas. E como é que essa regulamentação ocorre? Ela começa por uma coisa chamada leis federais. Geralmente vai ter uma lei que vai ser a primeira que vai regulamentar o básico daquela profissão em território nacional. As leis federais valem em todo o território nacional, sem exceção. Mas elas estão abaixo de um conjunto de leis ainda superior, que é a nossa Carta Magna, boa e velha Constituição Federal. Ou seja, uma lei federal não pode ir contra alguma coisa que está escrita na Constituição. Contudo, essas leis que acabam regulamentando as profissões e outras leis federais que mais tarde vêm fazer algumas adições, elas também não vão dar conta de
todas as situações diárias e rotineiras que um profissional daquela profissão vai passar. Então, abaixo disso, a gente tem uma coisa chamada conselho. O conselho é um órgão daquela profissão que vai conseguir fazer uma regulamentação mais própria para dar conta dessas coisas mais do dia a dia, que não vale a pena a gente ficar discutindo através de leis federais. Cada uma dessas profissões que eu estou falando aqui vai ter um conselho federal próprio, mas algumas profissões acabam tendo conselhos que vão abarcar várias profissões diferentes, como é o caso, por exemplo, da fisioterapia e da terapia ocupacional. Mas tanto a psicologia quanto a medicina têm conselhos federais próprios. No caso, o Conselho Federal de Psicologia, CFP, e o Conselho Federal de Medicina, o CFM. Esses conselhos estão também subdivididos em conselhos regionais, os CRPs, Conselhos Regionais de Psicologia, e os CRMs, que são os Conselhos Regionais de Medicina. Os conselhos acabam sendo, então, esses órgãos que, quando existem dentro de uma profissão, acabam sendo os principais fiscalizadores e organizadores do fazer dessa profissão. Mas eles têm que fazer isso dentro dos moldes das leis federais, não podendo ir contra elas. Contudo, eles acabam podendo, digamos assim, colocar algumas regras também, legislar da própria maneira. Eles fazem isso principalmente por meio do que a gente vai chamar de resoluções. E, abaixo ainda disso, tem as coisas que a gente acaba chamando de orientações. As resoluções, elas precisam estar dentro das regras já estabelecidas nas leis federais e, obviamente, da Constituição. Então, uma coisa, em teoria, não pode contradizer a outra. Ok, agora que você já está familiarizado ou familiarizada com os termos e com como as coisas funcionam, eu vou começar a explicar dentro dos termos das leis federais e dentro dos termos também das resoluções, principalmente do Conselho de Psicologia, de como é que a questão do diagnóstico de transtornos mentais está nessas leis, nessa legislação. E para isso eu vou ter que começar a ler um pouquinho de vez em quando. A gente vai começar pelas leis federais que regulamentaram as profissões. A gente tem aqui a lei número 3.268, do dia 30 de setembro de 1957. Essa foi a lei que regulamentou no Brasil a profissão de médico. E nessa lei não há nenhuma menção a diagnósticos da forma que a gente entende hoje em dia, o diagnóstico nosológico, que eu vou explicar em mais detalhes mais tarde. Também não há nada nessa lei que fale explicitamente que qualquer tipo de diagnóstico é privativo do médico. Só que isso foi em 1957. E a gente teve uma lei federal muito importante, muito tempo mais tarde, que acabou fazendo algumas adições a como a profissão de medicina funciona no Brasil. Mas a gente vai chegar lá, porque eu estou querendo ir em ordem cronológica com vocês. Por hora, vamos avançar apenas 5 anos. A gente vai falar agora da lei que regulamentou a profissão de psicologia no Brasil. Estou me referindo aqui à Lei número 4.119, de 27 de agosto de 1962. E aqui a gente tem um ponto muito importante, porque a gente fala pela primeira vez aqui na nossa conversa no termo diagnóstico. Então vamos para a parte dessa lei que interessa. A gente tem ali no capítulo 3º, chamado dos direitos conferidos aos diplomados. Aí a gente vai para o artigo 13, que está escrito: ao portador do diploma de psicólogo é conferido o direito de ensinar psicologia nos vários cursos de que trata esta lei, observadas as exigências legais específicas, e a exercer a profissão de psicólogo. E aí, logo abaixo disso, ele vai falando o que é exercer a profissão de psicólogo, né? Aquela ideia do que pode fazer um psicólogo. A gente vai para o parágrafo 1º. Para quem quiser dar uma acompanhada, aquele símbolozinho que tem como se fossem 2 S's juntos, né? Que é sinal de cessão o nome. E a gente vai ver aqui. Constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos. Até aí tudo bem, né? Quer dizer, função privativa do psicólogo é a utilização de métodos e técnicas psicológicas. Normal, só o psicólogo pode fazer os bagulho do psicólogo lá. Só que daí ele fala, né, com os seguintes objetivos. E aí ele dá uma série de objetivos que estão divididos em alíneas, né, que são linhazinhas menores ali.
E já a primeira, a letra A, né, a linha A, está escrito diagnóstico psicológico. Só que a lei não define o que é diagnóstico psicológico. Que diabos é isso? E a gente tem um problema, porque quando surgiram essas leis federais, várias profissões podiam fazer diversos tipos de diagnósticos, né? Eu digo profissões principalmente falando na área de saúde, que são várias, convenhamos. E no começo a gente não definia muito bem o que era o diagnóstico que um podia fazer e o outro não. E aí a gente vai dar um salto temporal para explicar isso. Acontece que até hoje esse tal de diagnóstico psicológico não foi definido nas leis federais. E como eu falei, quando uma coisa não está nas leis federais sobre como uma profissão funciona, aí entra o conselho. E no caso, o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, fez isso. A definição atual está na Resolução número 3 de 2007 do CFP, que institui a consolidação das resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Se a gente for lá no inciso 4, que está em algarismos romanos, a gente vai ver diagnóstico psicológico. É o processo por meio do qual, por intermédio de métodos e técnicas psicológicas, se analisa e se estuda o comportamento de pessoas, de grupos, de instituições e de comunidades, na sua estrutura e no seu funcionamento, identificando-se as variáveis nele envolvidas. Ok, a partir dessa explicação aqui, ainda fica meio difícil de dizer assim com clareza. Pode, não pode, porque não está falando que pode explicitamente, mas também só por isso não dá para invalidar que poderia, né? Só que para ajudar a gente, teve uma outra resolução que explicitou isso um pouquinho mais, também do CFP. Trata-se da número 6 de 2019, que instituiu regras para a elaboração de documentos escritos produzidos por psicólogos, ok? Ela veio substituir uma outra resolução que falava sobre o mesmo tema e deu uma atualizada legal em algumas coisas. E nela a gente tem uma informação bem importante aqui também. Quando a gente está na parte do atestado psicológico, conceito e finalidade, a gente tem o artigo 10 e parágrafo 6º. O atestado psicológico deve apresentar as informações da estrutura detalhada abaixo. E aí a gente tem vários incisos importantes e eu quero chamar a atenção para um. Então me acompanhe aqui no inciso 5. Ele está falando que tem que ter essa parte aqui que é a descrição das condições psicológicas do beneficiário e do serviço psicológico advindas do raciocínio psicológico ou processo de avaliação psicológica realizada, respondendo à finalidade deste. E ele continua, tá? Quando justificadamente necessário, fica facultado à psicóloga ou psicólogo o uso da Classificação Internacional de Doenças, CID, ou outras classificações de diagnóstico, científica e socialmente reconhecidas, como fonte para enquadramento de diagnóstico. Se isso não é poder dar um diagnóstico, eu não sei o que é. Mas isso aqui está dentro das resoluções da psicologia. E como eu falei, a gente teve umas atualizações nas leis federais, e eu quero falar sobre isso. Lembra que eu falei lá no começo que resoluções de conselhos federais de profissões não podem ir contra leis federais que estão falando sobre o que um profissional pode ou não fazer em uma determinada área? Pois é, tem uma lei federal muito importante que deu uma mexida nisso aí. A gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e a gente vai para 2003, a famosa Lei do Ato Médico. Ela é o centro de 99,9% das informações que eu vejo que estão erradas e desinformadas de por que, em teoria, psicólogos não poderiam dar diagnósticos de transtorno mental. E eu vejo que argumentos utilizando erroneamente essa lei são utilizados por psicólogo, são utilizados por médicos e são utilizados até por profissionais do direito. Tem o 0,1% ali que eu vou falar depois. Mas vamos dar uma lida nessa lei, porque uma lida bem rápida mostra como esse argumento está errado. A lei do ato médico é uma conquista muito importante para a categoria de medicina. A categoria ela se organizou pesadamente ao longo de muito tempo para tentar aprovar uma lei para definir melhor quais são os limites entre a medicina e outras profissões dentro da área de saúde como um todo, desde enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e tantos outros. Então foi uma tentativa da medicina, da categoria médica, de
se proteger, de se resguardar e de deixar mais claras algumas dessas interfaces ou até mesmo limitações. O que é importante para todas as profissões, e eu não culpo nem um pouco a medicina por fazer uma coisa dessas. Acontece que era uma lei tão grande, que tinha tantas exigências, que levou muito tempo para o nosso legislativo chegar a uma conclusão. E ela só passou em 2013. É a lei número 12.842. Como eu falei, eu respeito completamente a lei do ato médico e a categoria ter se organizado para fazer ela. É importante a gente fazer essas coisas. Só que é inegável que essa lei gerou muita confusão, muita briga e muito conflito com outras áreas de saúde. Porque, afinal de contas, aqui no Brasil, a gente tem mais do que 10 áreas de saúde regulamentadas. E muitas delas têm atribuições que são muito bem definidas há muito tempo. Apesar de, às vezes, uma coisa ou outra não estar tão explícita numa lei federal, são coisas que já são garantia. E uma coisa que rolou muito na lei do ato médico foi uma tentativa da medicina de privatizar várias coisas de várias outras profissões que não eram privativas do médico desde o começo. E imagina a dor de cabeça que foi para todo mundo e todo o conflito que isso gerou entre todas essas profissões. A lei foi sim aprovada, mas com um detalhe muito importante que é grande fruto de desinformação. Eu diria que boa parte da desinformação vem disso, que é, ela foi aprovada com diversos vetos. O que é um veto? Vetos são trechos da lei que estavam sendo propostos no início da votação, mas que quando lá no final ela foi sancionada, ou seja, ela foi aprovada, aqueles trechos eles não passaram na lei final. Ou seja, a lei vale, mas o trecho vetado, ou no caso dessa lei, trechos vetados, eles não são válidos. Eles não têm o peso da lei. Eles foram descartados. Um exemplo disso foi uma passagem que falava que ninguém, fora médico, poderia fazer coisas como aplicar vacinas ou tirar sangue. O que, segundo a própria agência Senado, né, eles deram uma justificativa de que isso, por exemplo, invalidaria, né, inviabilizaria boa parte das campanhas de vacinação nacionais. Muita coisa ali acabou sendo vetada simplesmente porque, da forma como estava escrito, ou estava mal escrito e era genérico demais e daria muito problema, ou porque ia inviabilizar boa parte de como a gente faz as coisas no SUS hoje em dia. Então a gente precisaria fazer uma grandiosa reestruturação do SUS para conseguir fazer isso dar certo, o que era completamente inviável. Mas agora eu quero falar aqui sobre uma parte específica que foi vetada, são dois trechinhos ali que foram vetados em conjunto e que a Agência Senado deu até uma ótima justificativa, tá lá no site dele se vocês quiserem ver, tem a razão do veto e eu vou falar aqui a razão do veto também, ok? Então tudo isso é público, vocês conseguem ver pelos lugares que eu estou falando. Vamos para essa parte. Então esses dois trechos que eu vou ler aqui foram vetados. Artigo 4º. São atividades privativas do médico. Daí, o que foi vetado foi o inciso 1 do caput. Caput é o cabeçalho. Formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica. Então, essa parte que foi vetada estava falando que era ato, né, atividade privativa do médico fazer diagnóstico nosológico. Eu não consegui encontrar exatamente quando ou onde foi criado o conceito do diagnóstico nosológico, porque, como eu falei, não estava nas leis federais anteriores, como a que regulamentou a medicina no Brasil, mas acontece que surgiu e o que a medicina fala que é um diagnóstico nosológico é você fazer um diagnóstico que explica uma doença ou alguma coisa assim, dizendo, ó, é tal doença, tal coisa que está explicando esses sintomas aqui, ok? E além disso, ele fala também respectiva prescrição terapêutica. Então para pensar, se isso aqui não tivesse sido vetado, não apenas um psicólogo ou outros profissionais não poderiam fazer um diagnóstico, mas como o psicólogo também não poderia escolher, a partir do diagnóstico, qual é a terapêutica que ele vai usar, qual que vão ser as estratégias ali. Você teria que passar para o médico dar o diagnóstico e o médico que ia ter que falar para o psicólogo o que ele ia ter que fazer de tratamento para aquele paciente dentro da clínica psicológica. Cara, olha a repercussão disso aqui, olha que loucura se isso tivesse passado. E de novo, tá literalmente na mesma linha. Inciso 1º do caput do artigo 4º, ok? Então essa parte foi vetada. Ambas as coisas foram vetadas.
E só para deixar bem completinho, para vocês não estranharem depois, ali nas razões do veto que eu vou falar, teve uma outra parte que foi vetada também, que é o parágrafo 2º. Então, junto aqui dessa parte foi vetado, no artigo 4º, o parágrafo 2º. Não são privativos do médico os diagnósticos funcional, cinésio-funcional, que são dois da fisioterapia e da TO, psicológico, o outro diagnóstico que a gente tinha falado antes. Então ele está tentando falar assim, ó, diagnóstico psicológico é uma coisa e diagnóstico nosológico seria uma outra coisa, né? Também o nutricional e ambiental e as avaliações comportamental e das capacidades mental, sensorial e perceptocognitiva. Ou seja, também algumas outras coisas que eles ainda estariam falando assim, olha, essas aqui, por exemplo, o pessoal de psicologia poderia fazer, né? E aí eu quero ler para vocês, tem na Agência Senado bem certinho as razões do veto. E eu vou ler palavra por palavra para vocês não acharem que eu estou tentando explicar isso com as minhas palavras de por que isso foi vetado. Razões do veto. Da forma como foi redigido, o inciso 1 impediria a continuidade de vários programas do SUS que funcionam a partir da atuação integrada dos profissionais de saúde, o que inclui o diagnóstico nosológico por profissionais de outras áreas que não a médica. É o caso dos programas de prevenção e controle à malária, tuberculose, hanseníase e doenças sexualmente transmissíveis, entre outros. O veto do inciso 1 implica também o veto do parágrafo 2º, sob a pena de inverter completamente o seu sentido. O Poder Executivo apresentará nova proposta que mantenha a conceituação técnica adotada, porém compatibilizando-a com as práticas do SUS e dos estabelecimentos privados. Ou seja, não ia dar certo passar esse negócio aqui da forma como estava, e falou aqui que eles iam tentar achar uma outra solução por outro caminho, mas eu ainda não tenho informação de que outra solução foi encontrada, até onde eu sei, nada foi encontrado nesse sentido. Que conclusão a gente tira dessa primeira parte? A de que não existe nenhuma lei federal que acabe impedindo ou contrariando aquelas resoluções do CFP que falam que um psicólogo pode sim dar um diagnóstico usando o CID ou qualquer outra coisa semelhante, como o DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico. E, basicamente, a gente pode chamar isso de diagnóstico nosológico ou não. O fato é que, por hora, está valendo isso. E aí a gente começa a ter alguns problemas e eu preciso adicionar uma conversa um pouco recente também com relação a tudo isso, porque tem uma outra coisa errada sendo falada no meio dessa brincadeira. O primeiro grande problema é que tem profissionais de várias áreas, psicologia, medicina e até do direito, como eu já falei, que acabam citando o ato médico e dizendo: olha, no ato médico está dizendo claramente que é privativo do médico fazer o diagnóstico nosológico. E eles não citam que isso foi vetado. E aí eu nunca sei se a pessoa está falando por desinformação ou se ela está agindo com má fé. E o que acontece? Até mesmo as páginas, se vocês forem olhar na internet, páginas do CFM ou dos CRMs, estão falando isso. Eles estão desconsiderando o veto, o que para mim é gravíssimo. Só que daí quando você vai nessas páginas, tem uma coisa muito importante. Eles citam ampla jurisprudência que vai contra essa lei. Usam o termo ampla jurisprudência mesmo. Espero que tenha ficado bem claro o que as leis dizem com relação a isso. Que psicólogos podem dar diagnóstico e que o diagnóstico nosológico não é privativo do médico. Mas aí a gente entra com esse novo termo, jurisprudência. E aqui eu vou ter que explicar isso. Basicamente, jurisprudência é um conjunto das decisões, aplicações e interpretações das leis. O que isso quer dizer? Vamos lá. Pensa aqui comigo. Como eu já falei antes, as leis não dão conta de tudo. Muitas vezes, as leis deixam alguns detalhes de fora. As leis podem ter pontos cegos ou até mesmo pontos conflituosos. E aí entra essa tal da jurisprudência. Basicamente, quando você tem um caso concreto, né, uma coisa que está sendo julgada, seja um conflito ou uma coisa que não está prevista em lei, os magistrados que estão responsáveis por aquele caso, magistrados, entenda-se, por exemplo, juízes, né, quem está julgando aquele caso, eles precisam tomar uma decisão, ok? E eles vão precisar fazer uma interpretação das leis, usar a lógica, usar o bom senso, usar os conhecimentos e a experiência deles para tomar essa decisão e chegar numa conclusão de algo que não está previsto na lei ou para resolver um conflito mesmo causado pela lei.
Acontece que essas decisões geram o que a gente vai chamar de precedente, ou seja, basicamente uma orientação de como resolver problemas e conflitos assim no futuro. E esse conjunto de precedentes vai se somando e é o que acaba virando o que a gente chama de jurisprudência. Ou seja, jurisprudência são essas orientações, interpretações e basicamente conjunto de julgamentos e precedentes desses conflitos e pontos cegos que as leis não dão conta. Então eles meio que complementam a lei. E eu quero deixar uma coisa bem clara: o direito não é uma ciência exata, tá? Ele tem doutrinas, tem pensamentos e filosofias muitas vezes conflitantes e que são continuamente discutidos sobre como resolver as coisas. E existe muito debate se a jurisprudência pode ou não ir contra a legislação. E eu não vou entrar nessa brincadeira hoje, mas é de fato assim, tem uma outra coisa que é importante que é certas jurisprudências são mais pesadas do que outras. Mas já chego aí. Ok, como falei lá antes, os sites do CFM, dos CRMs, né, dos regionais, muitos deles acabam citando essa tal dessa ampla jurisprudência que acaba defendendo que o diagnóstico nosológico seria privativo do médico. As minhas pesquisas me dão uma impressão de que não deveria ser usado o termo amplo. Eu, pessoalmente, usaria o termo meia dúzia de gatos pingados, porque são alguns magistrados, né, alguns juízes, que em diferentes situações, em diferentes julgamentos, foram completamente contra a legislação vigente, a legislação válida do ato médico, e eles ou não sustentam basicamente de forma nenhuma o porquê que eles estão indo contra, ou eles citam a própria legislação cometendo aquele erro que eu falei, esquecendo que aquele termo, aquela parte, né, tá vetada. Eles citam a parte vetada como se valesse. Então essa tal de ampla jurisprudência que o Conselho Federal de Medicina e alguns conselhos regionais de medicina estão citando para defender isso é basicamente um conjunto de jurisprudências, um conjunto de decisões que está enganada sobre as leis. E isso é pesado. Eu quero dar um exemplo. Eu acho que um dos exemplos mais emblemáticos aqui, porque é de uma figura muito notória, foi o habeas corpus número 186.030 do Distrito Federal, que teve como relator um certo ex-ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, chamado Ricardo Lewandowski, uma figura que está bem conhecida ultimamente. Então, ele foi uma dessas pessoas que acabou se enganando terrivelmente em uma decisão dele e que está sendo citada para sustentar essa tese. Vamos lá. Daí você vai ler lá, beleza, ele está falando ali claramente. Beleza, ok. Ah, tá. Diagnóstico nosológico é privativo do médico. Beleza. Por quê? Ah, ok, ele falou por quê, ele justificou. Segundo a lei do ato médico que diz isso. Ai, cara, ele está citando trecho vetado, ok? Ah, olha que interessante. Ele chegou a errar a data da lei que ele está citando em 4 anos. Você entendeu como erros assim podem acontecer? E, de novo, para mim, ou é muita desinformação ou é agir de muita má fé você usar isso para defender um posicionamento. São enganos, ok? Ok, esse tipo de jurisprudência existe sim, mas é muito precária e é sumariamente ignorada no dia a dia da justiça, coisa que mais tarde eu vou falar. Só que lembra que eu falei que tem um tipo de jurisprudência que é mais pesada? Então, a gente está tratando aqui de leis federais, não está? E quem no Brasil tem a última palavra para julgar esses conflitos que surgem das leis federais? Quem que, se fizer uma jurisprudência, basicamente não vai ser ignorado em lugar nenhum? No caso, o STJ, o bom e velho Superior Tribunal de Justiça. E será que o STJ falou alguma coisa a respeito dessa treta do diagnóstico nosológico ser privativo ou não do médico? Opa, falou. Vamos falar disso. Essa decisão foi tomada em 2022, ou seja, estupidamente recente. Ela não fala especificamente sobre o caso da psicologia, mas ela deixa extremamente claro e reitero que já estava na legislação, citando inclusive a legislação que os outros estão ignorando, e ele fala: não é privativo do médico o diagnóstico nosológico. Isso ocorreu numa decisão de uma ação civil pública.
se vocês quiserem pesquisar lá, é o recurso especial número 1.592.450 do Rio Grande do Sul, que foi proposto pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, em face, tentando enfrentar, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO. Me desculpe se não é COFITO que se fala. Então, no começo daquele ano, a princípio, o STF tinha falado, não, diagnóstico psicológico é privativo do médico, sim. Só que daí, naquele mesmo ano, antes de terminar o processo, a primeira turma do STJ voltou atrás e falou, não, pera, olha só a lei. E citaram a lei certinho, falando, esse trecho que falava aqui na lei foi vetado. Então, não é privativo do médico o diagnóstico nosológico. E eles falam, portanto, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem fazer diagnóstico nosológico. Isso foi a jurisprudência mais pesada e importante que a gente teve. Veio do STJ. E olha que potencial fonte de desinformação, olha que complicado. Se você pesquisar na internet sobre essa decisão, você vai ver lá no próprio site do Conselho Federal de Medicina uma notícia que está falando daquele primeiro momento em que o STJ estava dando a questão do diagnóstico nosológico como privativa dos médicos. E está falando lá, olha, uma importante conquista e tudo mais. Só que isso foi revertido, pelo próprio STJ, que voltou atrás, mas a notícia ainda ficou no ar. Se você pesquisar na internet, vai estar lá. E se você olha e fala, nossa, cara, olha só, o Conselho Federal de Medicina citando o STJ e tudo mais, mas aquilo foi invalidado. Só que aquilo tá no ar gerando desinformação ainda. Um selo gigantesco de aprovação, assim, de autoridades na área. Mas Arthur, eu tô com um diagnóstico feito por um psicólogo aqui, eu preciso apresentar para a justiça, Tem um julgamento ali. Como é que tá o dia a dia dos tribunais? Isso tá sendo considerado? Tá valendo? Não tá? E aí eu recorro ao que eu ouvi de vários psicólogos que trabalham como psicólogos jurídicos, peritos dentro dos tribunais. O que os profissionais de psicologia que atuam dentro dos tribunais informam é que, na maioria esmagadora dos casos, os magistrados, os juízes e tudo mais, eles vão dar basicamente ou exatamente o mesmo peso para um diagnóstico feito por um médico ou por um diagnóstico feito por um psicólogo quando se trata de transtornos mentais. Existe sempre um caso de que um ou outro vai ratear, vai arranjar algum problema, mas o que eu fui informado é que se você entrar com uma liminar, você com quase toda certeza vai ganhar e aquele diagnóstico vai ser validado normalmente perante a justiça. De novo, existe alguma jurisprudência que fala contra isso aí? Existe, mas novamente temos aqui uma prova de que essa jurisprudência é precária e não é considerada. Tanto a lei quanto a jurisprudência que importam dizem que o diagnóstico nosológico não é privativo do médico. E segundo o que a gente tem de resolução do CFP até hoje, sim, dentro do diagnóstico psicológico é possível você diagnosticar transtornos mentais, segundo o CID, DSM e etc. E tem uma outra coisa que eu quero adicionar também, porque se fala muito de uma ideia de psicólogo só pode fazer hipótese diagnóstica e o médico é quem pode fechar o diagnóstico. Eu ouço muitos médicos e muitos psicólogos falando isso. Mas, primeiro, isso não tem nada a ver com o que a gente viu até agora, não bate. E segundo, esses termos são meio esquisitos, e eu já explico por quê. Hipótese diagnóstica é sim um termo técnico, mas ele é um termo que pode ser utilizado por qualquer profissional dentro das áreas de saúde. Basicamente, quando um profissional de saúde está investigando alguma coisa, ele começa a formular hipóteses diagnósticas. Pode ser X, Y, Z. E à medida que a gente vai investigando com os instrumentos que a gente transforma essa hipótese diagnóstica em uma certeza. A gente vai descartando o que não é, até chegar, se necessário, em um diagnóstico. E aí a gente tem a possibilidade do mesmo profissional fazer hipóteses diagnósticas e terminar com um diagnóstico, se for uma atribuição adequada dele. Ou isso pode ser feito em conjunto, começando de um profissional e terminando com o outro. Mas não é que um tem mais possibilidade do que o outro. É um trabalho em conjunto, é um trabalho multidisciplinar que muitas vezes é muito bem-vindo e, como eu falo, quando os recursos e as condições permitem, é o melhor dos casos em boa parte das vezes.
Por outro lado, esse termo fechar diagnóstico, ou fechamento de diagnóstico, como eu vejo muitas pessoas falando assim, só o médico pode fechar o diagnóstico. Isso nem termo técnico é, nem psicologia, nem medicina, não é em nenhuma área de saúde fechar diagnóstico. É um termo coloquial, um termo do dia a dia, que a gente pode usar, não tem nada de errado. Mas ele não é um termo técnico que só um profissional pode usar ou fazer ou alguma coisa assim. É só um jeito de falar. E eu confesso que hoje em dia eu tenho visto cada vez mais médicos criando hipóteses diagnósticas e pedindo para o paciente, olha, consulta um psicólogo também, ou fala isso para o seu psicólogo também, porque eu também quero a opinião dele para a gente fechar em conjunto aqui esse diagnóstico, ok? Ou para, eu quero abrir essa hipótese, você termina lá, você fecha lá com o teu psicólogo. Dá para ser dos dois jeitos, dá para ser em conjunto, um pode pedir para o outro. Não é sempre o psicólogo que faz uma hipótese e o médico que dá o diagnóstico ou fecha o diagnóstico. Ok, acabei. A conversa foi longa, foi cheia de informação, mas como eu falei, é um guia definitivo e eu espero que eu tenha conseguido resolver, né, responder todas essas informações erradas e equivocadas que estão na internet, trazendo aqui fatos, trazendo a jurisprudência, trazendo a legislação, citando de forma que você possa pesquisar mais se você duvida da minha palavra, né? Então você pode ir para os lugares, você vai ver que tudo que eu falei ali procede, ok? E eu espero que seja você paciente, seja você um profissional, que eu possa ter te dado um pouco mais de segurança, de paz de espírito, de entender o que você pode ou não fazer, como explicar isso para um paciente, ou saber se o diagnóstico que você pode ter recebido de um psicólogo é ou não válido, ok? Eu espero ter ajudado e agradeço muito por ter visto esse vídeo até aqui.